Quem é mais importante no relacionamento? O marido ou os filhos? Quem deveria vir em primeiro lugar? Talvez você diga o marido ou os filhos, mas calma aí, deixa eu reformular a pergunta trazendo um pouquinho mais de informação. Mas e se esses filhos vêm de uma relação anterior? Quem deve vir primeiro? Os filhos de um outro relacionamento ou o novo marido? Muitas pessoas têm tido dificuldade em lidar com o relacionamento quando tem filhos vindos de outra relação. Se você tem tido dificuldades com esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que nós vamos bater um papo muito especial para que você saiba como lidar com essa questão para que o seu relacionamento seja feliz, não só com o seu cônjuge, mas também com seus filhos. Eu sou Diele Dias, mentora e coach de relacionamentos, e a minha missão é ajudar você a restaurar o seu casamento através dos princípios da Bíblia. Alguns casais têm essa questão bem definida e outros não sabem lidar, principalmente quando não tem um acordo ali entre o casal. Talvez você não passe por essa situação e esse não seja o seu problema, então tudo bem, você não precisa assistir esse vídeo. Mas algumas pessoas me enviaram a pergunta de como fazer, como lidar com filhos de outra relação. Algumas na posição de pais, outras já na posição de cônjuge, né, que chega numa relação onde já existem filhos. E aí acontecem alguns conflitos que nós vamos primeiro começar colocando alguns conflitos para que possamos entender a dinâmica tanto do filho quanto do pai, quanto do cônjuge que chega onde já existe um filho de outra relação. É interessante notar que numa relação nunca existe só o seu ponto de vista, o seu sofrimento, o problema que você está lidando. Todas as pessoas envolvidas no conflito, elas estão passando pelos seus próprios problemas, enfrentando os seus próprios dilemas. Então, quando a gente vai pensar em solucionar um conflito, em apaziguar uma situação, encontrar uma solução realmente para que as relações funcionem bem, é preciso olhar não só o seu lado, o seu ponto de vista, o que precisa melhorar para você, mas é preciso olhar a questão como um todo, porque você não está sozinho, né, nessa situação, você não está sozinha passando por tudo isso. Então é preciso abrir um pouco o campo de visão e entender o que está acontecendo com essas pessoas envolvidas, como cada um tem lidado, como cada um se sente, para conseguir achar um ponto onde não vai ficar perfeito para todos, mas que fique bom para todos, porque é importante para as relações funcionarem bem que nós busquemos o que é melhor, não só para nós, isso seria egoísmo, mas também não só melhor para o outro, você estaria anulando aí você mesmo nessa relação. Então é importante equilibrar isso. E para que isso funcione bem, vamos começar mapeando então logo os problemas, que aí a gente já vai chegando com as soluções, né? Então nessa relação onde você de repente não era casada, teve um filho na adolescência, na juventude, ou já foi casado e aí o relacionamento não deu certo e tinha filhos nessa relação, e aí você decide se relacionar novamente, você se casa novamente, e aí como que fica a relação com esses filhos e com esse novo companheiro? E primeiro vou começar falando, existe uma posição correta realmente? Quem vem primeiro, marido ou filhos? Existem mães que estão minando os seus relacionamentos por justamente colocarem seus filhos acima dos seus maridos. A Bíblia é clara quando diz que deixar pai e mãe para formar uma nova família. Então, se você vai deixar o pai e a mãe e formar uma nova família, quer dizer que agora, em primeiro lugar, vem vocês. E se vocês deixaram seus pais, logo seus filhos também deixarão vocês.
Então, os pontos centrais, principais da família são o casal. São vocês que vão construir uma nova família. Então, se eu coloco alguém acima do meu esposo, como que isso vai funcionar bem? Não tem sentido. E eu compreendo que isso é muito difícil para uma mãe entender, para uma mãe aceitar, porque o amor da mãe é tão grande pelo filho que ela acaba não enxergando mais nada além dele. E ele se torna o que de mais importante na vida dela, inclusive vindo antes dela mesma. E olha, um ponto importante para a gente entender como que isso é disfuncional, colocar os seus filhos acima de você e acima do seu relacionamento. Lá na Bíblia, Cristo disse o seguinte, foi perguntado para ele qual seria o maior mandamento. Então ele disse, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo. Então, se o relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar, e o meu relacionamento em segundo lugar, e o próximo em terceiro, então você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, se você, mãe, tem colocado o seu filho acima de você, essa relação está sendo disfuncional e isso não faz bem para o filho. Às vezes a mãe pensa que eu vou fazer tudo pelo meu filho, eu amo meu filho mais que tudo. Não é isso que Deus quer, não é isso que Ele ensina para que as relações funcionem bem. Você precisa se colocar em primeiro lugar para que você tenha condições de amar outra pessoa, inclusive essa pessoa sendo seu filho. E no relacionamento, da mesma maneira, existe uma ordem. Deus em primeiro lugar, você em segundo, seu cônjuge em terceiro e seus filhos em quarto. Nossa, mas meu filho vai ficar lá para o final. Para que uma criança se sinta segura, bem assistida, a conexão entre os pais, o respeito, o carinho, o amor precisa ser visível para essa criança. E se você coloca a criança acima do seu esposo, acima de você mesmo, como que essa criança vai se sentir segura? Que modelo de relacionamento é esse onde ele vai se inspirar, se espelhar e aprender? Afinal, nós somos os exemplos. A nossa família é a primeira escola da criança, é de onde eles vão tirar toda a referência para a vida deles, inclusive para os relacionamentos amorosos também. Então, se você não está vivendo um bom relacionamento com o seu esposo, se você não tem aí um histórico de bons relacionamentos e você tem um filho, tem outros filhos que têm acompanhado isso, têm presenciado isso, presta um pouco mais atenção, seja mais intencional, se dedique em aprender como se relacionar melhor para que o seu filho possa aprender com as suas atitudes, com o seu exemplo. Então, trazendo aqui a questão dos filhos de pais separados e aí entram em outra relação. Vamos olhar pelo ponto de vista dos três envolvidos, o filho e os cônjuges. Vamos começar pelos filhos. Como é que os filhos costumam se sentir quando os pais entram num novo relacionamento? Eles se sentem abandonados. Bom, minha mãe agora tem outra pessoa, meu pai agora tem outra pessoa, eu vou ficar de lado. É meio que quando chega, né, um irmãozinho novo, a primeira sensação ali, quando a criança não é bem conduzida por esse processo, a sensação é de que estou sendo deixado de lado. E é preciso haver uma comunicação assertiva para que a criança não interprete dessa maneira, para que ela não entenda que a mãe, tendo se separado do pai, encontrado uma outra pessoa, agora vai abandoná-la, agora ela não serve mais. Para não acontecer isso, você precisa desenvolver uma comunicação assertiva com o seu filho. Desde o momento da separação, onde os pais entendem que o problema é com eles, com o relacionamento deles e não com os filhos. Então, os seus filhos não precisam saber dos problemas que você enfrentou no seu relacionamento. Isso é coisa de adulto, isso é coisa sua, do seu marido, da sua esposa. Os filhos não têm condições de assimilar isso, então as crianças não devem ser envolvidas nos conflitos dos pais. Agora, vamos lidar com o conflito dessa mãe, que depois de se separar, não conseguiu manter seu relacionamento e agora tem tantos medos, né, tantas inseguranças, eu vou ficar sozinha, não vou construir uma família novamente, não vai dar certo.
e aí tem uma bagagem, né, para levar para um próximo relacionamento, às vezes com muitas frustrações, dores, ressentimentos. E aí, sem querer passar isso para o filho, tentando digerir todas essas coisas, acaba encontrando uma outra pessoa e decidindo entrar no novo relacionamento. Então, tenta fazer de tudo para que o filho não se sinta abandonado e para que ele não se sinta ficando de lado. E fazendo isso, ela acaba exagerando na proteção, exagerando aí no amor para que a criança se sinta bem, ou tentando suprir uma necessidade ou uma falta, ou ela achando que é culpada e que errou, então por isso aconteceu a separação, então ela precisa recompensar o filho, compensar o filho pela falta da família unida. Isso não é saudável para a criança, para o adolescente, não sei que idade possa ter o seu filho, e você que está envolvida nessa relação talvez esteja sentindo peso, culpa, mágoa, né, um ressentimento sobre si mesmo, sobre caramba, eu não consegui manter a relação, não deu certo, e agora o que eu faço para que meu filho não sinta esse peso? Então é tanta confusão na mente, né? E tem aquele outro ponto também dessa pessoa que viveu um relacionamento que não deu certo, sentiu o peso de lutar por essa relação e não conseguir êxito, e aí quando entra numa nova relação, é tudo tão novo, é tudo tão maravilhoso, que esquece de todo o resto e muitas vezes esquece até dos próprios filhos, deixando os filhos para trás e mergulhando nessa nova relação, fugindo de todos os problemas que ela vinha enfrentando antes. Das duas maneiras, isso não vai funcionar bem, nem para os filhos e nem para ela mesma, porque depois que essa ficha cair, vai vir mais culpa, mais ressentimento, mais dor e frustração. Mas e a pessoa que chega num relacionamento onde há filhos de outra relação? Que conflitos essa pessoa enfrenta? Essa pessoa também enfrenta alguns conflitos, porque vai lidar com uma criança que de repente já foi educada por outra pessoa, tem outros costumes, outro estilo de vida, vem aí trazendo algumas dores, algumas feridas emocionais por causa da separação dos pais, não gostaria de ver os pais com outras pessoas e então tentam minar o relacionamento para que haja ainda uma esperança de que a família seja unida de novo, esteja unida de novo. Então essa pessoa que chega tem conflitos para se relacionar bem com esse adolescente, com essa criança, porque é como um estranho que vem para acabar com a família dessa criança, desse adolescente. Então enfrenta uns problemas de que também não é meu filho, como que eu vou corrigir, até que ponto eu posso educar, como eu vou me relacionar bem, e enfrenta também mais um conflito que é a maneira que o cônjuge lida, que o cônjuge educa, e então por não ser o pai da criança, acaba não tendo, olha, você não é pai, deixa que eu educo, é do meu jeito. Então essas questões podem trazer conflitos também para essa pessoa que chega. Então olha só quantas coisas para se administrar num relacionamento onde você vem não só com aquela carga emocional, as experiências negativas de um outro relacionamento, também como os filhos, que são uma bênção na nossa vida, mas se nós não sabemos administrar as nossas relações, vai trazer tanto sofrimento para os filhos, como para você, como para essa pessoa que chega também. Nossa, Jelly, agora eu tô com... São tantas coisas negativas, tem como isso funcionar? Porque eu já me separei, não tem mais volta, e eu tenho os meus filhos, eu vou ficar o resto da minha vida sozinha, eu não vou construir uma nova relação, como que eu vou fazer isso? Calma, vamos agora passar para a parte, né, das soluções dos conflitos. E antes de falar sobre as soluções, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência como filha, né, de pais separados, onde minha mãe entrou em outros relacionamentos, meu pai também, mas eu não partilhei muito da convivência, partilhei pouco. E esse partilhando pouco, eu tive assim ótimas madrastas e convivi pouco tempo com elas também. E convivi mais com meus padrastos e tive com eles uma ótima relação.
Só que a minha relação com a minha mãe, algo que aconteceu lá na infância, em um momento que eu não entendi a informação, peguei uma mensagem fora do contexto e isso impactou a minha vida até a fase adulta. Então, vou compartilhar com vocês essa história para que vocês, de repente, se encontrem e entendam a importância que é não levar um relacionamento de qualquer jeito e aí ligando o piloto automático e deixando as coisas acontecerem. Nós precisamos ser intencionais dentro dos nossos relacionamentos, eles dando certo ou não. Assim como nos nossos relacionamentos amorosos, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Por isso, eu venho trazendo esse tema aqui para você, porque você, assim como eu, possa ter sido filho de pais separados também, tem aí as suas dores. Relacionamento é uma via de mão dupla. A gente dá e recebe o tempo todo em todas as nossas relações, principalmente na relação amorosa, onde não se trata apenas só de você, nem só do outro. Então é preciso aprender como lidar com toda a dinâmica desse relacionamento. E eu gostaria de começar compartilhando a minha experiência dizendo o seguinte: quem a Bíblia diz que é mais importante? Se tem uma ordem, vamos dizer assim, uma orientação específica onde você tem que deixar seu pai e sua mãe e formar uma nova família, quer dizer que nem as pessoas mais importantes que são seus pais têm que vir para esse novo relacionamento. Então vocês agora são mais importantes. Consequentemente, seus filhos também não devem estar em primeiro lugar. Só que o filho, ele se sente como a pessoa mais importante na vida dos pais, ou que deveria ser mais importante na vida dos pais. Esses dias eu vi um pai falando o seguinte, não sei se você conhece, Pablo Marçal, e ele disse que o filho dele de 2 anos chegou assim, dizendo que que o papai tinha que amar mais ele, não a mamãe. E aí ele disse o seguinte: papai ama muito você, mas a mamãe vem primeiro. E eu achei engraçada aquela situação. E aí depois ele falou: quando você crescer, que tiver a sua esposa, você vai voltar aqui e vai me dizer se o papai e a mamãe é mais importante para você. A sua família tem que ser mais importante para você. A sua esposa tem que ser mais importante para você. Olha que ensinamento profundo para uma criança de 2 anos. Mas infelizmente nós não aprendemos assim. Na maioria dos casos, a criança recebe toda a atenção depois que chega. E o casal vai ficando de lado. E tudo o que é feito é para suprir as necessidades da criança. Então, nesse momento, muitos casais se desconectam por conta de não saber lidar com essas posições. É meio que uma hierarquia, né? É mais ou menos isso, onde existe um lugar para cada pessoa na família. E depois que você se casa, a pessoa mais importante na sua vida, depois de você mesmo, é o seu companheiro, é a sua companheira. Então, depois que meus pais se separaram, eu fiquei um tempo com os meus avós, depois fiquei um tempo com a minha mãe, morei algum tempo com meu pai, mas já lá na adolescência. Minha infância foi assim, com muitas mudanças e morando um pouco aqui, um pouco ali. Quando eu sentia falta da minha mãe, eu ia para ela. Quando eu sentia falta da minha avó, eu morava com ela e voltava para casa dela. E assim foi. Nesses episódios de morar com a minha mãe, eu lembro que eu devia ter aí por volta de uns 8 anos de idade. E minha mãe estava conversando com uma amiga. Não lembro da conversa, não lembro do contexto, lembro apenas dessa frase específica, onde elas conversando e minha mãe dizia assim: eu não deixo homem por causa de... Não, eu não deixo o marido, né, por causa de filho, porque filho cresce e vai embora e a gente fica sozinho. Então, eu não vou deixar marido por causa de filha. E eu não tô contando isso. E se minha mãe tá assistindo, pelo amor de Deus, mãe, não vai se penitenciar por isso. Os pais já carregam muitos fardos de será que eu fiz certo? Onde que eu errei? Não deveria ter feito isso. E nós, como filhos, alcançando a fase adulta, nós somos responsáveis pelas nossas emoções
e responsáveis pela bagagem que nós trazemos também na nossa vida. Então, antes de entender isso, essa frase me marcou profundamente, me trouxe muito sofrimento, porque eu entendia que eu não era importante. Se nem minha mãe, que para mim era a pessoa mais importante, né, e que eu deveria ser mais importante para ela, não iria me colocar ali em primeiro lugar, não entre um estranho, vamos dizer assim, e um filho, ela ficaria com o estranho. Era assim que funcionava na minha cabeça. Então eu ficava pensando o tempo todo, eu sou um peso, eu não sou o suficiente. A qualquer momento, se eu vacilar aqui, minha mãe, me despacha. Então eu vivia com esse medo, né, com essa insegurança, e eu era muito tímida na infância e muito retraída. Então eu sempre tive muito medo, muita insegurança. E onde está a raiz do medo, a raiz da insegurança? Está na infância, está na relação com os pais. Então, se os pais se separaram, o que a criança geralmente sente? Meu pai não ficou por mim, ou minha mãe não ficou por mim. E eles acham que eles fizeram algo errado para que aquele pai, aquela mãe fosse embora e deixasse ele ali. Mesmo tendo a presença de um dos pais, o outro que foi embora passa aquela mensagem: você não é importante. Então a gente carrega aí uns fardos que não são realmente reais, né? Mas é a percepção que nós tivemos daquele momento. Então naquele momento eu entendi o seguinte: eu preciso fazer tudo certo, eu preciso ser perfeita para que a minha mãe queira ficar comigo, porque meu pai já foi embora e a qualquer momento minha mãe pode ir também e me deixar. Então imagina isso na mente de uma criança de 8 anos. E eu carreguei sérios problemas de autoestima, de insegurança, não somente por esse momento específico, houveram outros momentos também que em alguns outros vídeos eu vou compartilhando com vocês, porque aí já são outros contextos, né? Não especificamente com a minha mãe. E aí eu parei e fiquei assim, bom, eu tenho que fazer tudo certinho para não correr o risco, né, de pisar na bola aqui e minha mãe me mandar de volta para minha avó ou me despachar para algum lugar. Então eu me sentia como rejeitada, insuficiente, não era importante, não bastava, né? Então na relação com a minha mãe, na relação da minha mãe, né, no novo casamento dela, eu realmente não deveria estar no primeiro lugar, afinal o casal tem que estar em primeiro lugar. Mas eu não sabia disso e minha mãe não tinha conhecimento sobre isso também para passar essa informação ou para passar essa segurança. Então ela estava muito ocupada trabalhando para que nós tivéssemos, né, o alimento, uma casa, educação. Então a maneira que ela encontrava de cuidar, de amar, de ser a melhor mãe do mundo, como ela foi, era justamente trabalhar, prover, não deixar faltar, fazer ali o melhor que ela podia com os conhecimentos que ela tinha. Só que a minha mãe não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje. E mesmo assim, eu tive muito medo quando passei pela crise no meu relacionamento, porque eu pensava, caramba, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, então eu preciso adquirir conhecimento para fazer esse relacionamento funcionar. Não conseguindo fazer ele funcionar, eu preciso então saber como viver essa transição, né? Como viver a separação. Então isso me trouxe muita confusão mental, né? Muito peso emocional, porque eu estava muito preocupada com o bem-estar de todos e mesmo assim não sabia se eu conseguiria, né, conduzir toda essa situação. Então todos os envolvidos sofrem muito, né? Não só eu sofria, mas meus filhos iriam sofrer, meu esposo e as nossas famílias. Então lidar com a separação é algo muito complicado, é algo muito difícil e que a gente precisa pesar bem se está disposto a lidar com essa transição, com essa mudança, a lidar com novos relacionamentos que virão depois. Afinal, a gente não consegue ficar sozinho
por muito tempo. Existem aquelas pessoas que até preferem ficar sozinhas, mas não são vias de regra, né? A maioria das pessoas querem se relacionar, não querem ficar sozinhos, querem ter pessoas fazendo parte da sua vida. Então, para isso, é importante preservar o filho, preservar a si mesma e valorizar essa nova pessoa que você escolheu para fazer parte da sua vida, para que todos possam ter um bom relacionamento. Então, foi uma coisa que pesou muito na minha escolha de me separar ou não, e que eu sei como me marcou, né? Essa experiência sendo filha de pais separados, como isso me marcou e como o que eu poderia fazer para que meus filhos não tivessem a experiência negativa vinda disso, mas que eles pudessem se sentir amados, valorizados, importantes, e que eu pudesse fazer isso também com uma pessoa que chegasse, né? Se eu realmente conseguisse me relacionar, porque na minha mente era assim, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém, agora eu vou viver só para mim e meus filhos. E isso me trazia muita angústia, muita tristeza de pensar, e agora eu vou viver sozinha até meus filhos crescerem e depois eles vão embora, aí que eu vou pensar num novo relacionamento. Então, ao mesmo tempo eu pensava, como seria ter uma outra pessoa tendo acesso a meus filhos? Eu tinha muito medo, né? Hoje em dia não tá fácil você ter uma pessoa que não é o pai dos seus filhos, lidando com eles, educando, com tantas coisas acontecendo, abusos, né? Maus tratos. E isso me angustiava muito, me tirava o sono. Então, outra pessoa educando meus filhos, não sendo o pai, porque mesmo que o pai fosse presente, estivesse presente, mas não participaria dos melhores momentos, dos momentos que acontecem ali no dia a dia. Então, tudo isso todos esses pensamentos e essas suposições, né? E se desse certo, e se não desse certo, tudo isso me angustiava muito. E mesmo pensando tudo isso, eu não vi outra maneira de levar aquele relacionamento adiante. Então, foi quando eu pedi a separação. Mas durante o período que nós ficamos separados, eu entendi que não iria resolver a situação separados, mas que nós precisaríamos encontrar um jeito de dar certo, do relacionamento funcionar, para que a nossa família estivesse unida. Então, nessa época, eu busquei conhecimento sobre isso. Então, como que poderia fazer o relacionamento funcionar? Apliquei isso me trouxe até aqui para compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então eu aprendi qual que é o lugar dos meus filhos na relação, qual que é o meu lugar na relação, qual que é o lugar do meu esposo na relação e qual que é o lugar de Deus nessa relação, qual que é o lugar de Deus na minha vida. Então foi isso que transformou a minha vida em todas as áreas. Buscar conhecimento sobre mim e sobre a minha vida como um todo para todas as áreas funcionarem. Então, se você está tendo dificuldade em lidar com seus filhos, em lidar com o seu cônjuge, em lidar com a separação, lidar com a reconstrução do relacionamento, tudo isso tem jeito. A solução começa a partir do momento que você decide buscar conhecimento e depois aplicar esse conhecimento para que a transformação aconteça. Então, se você tem aí conflitos no seu relacionamento por causa dos filhos ou da maneira que você educa seus filhos ou da pessoa que você escolheu, eu vou te deixar aqui quatro pontos muito importantes que você precisa se atentar a eles para que o seu relacionamento possa funcionar bem com o seu novo companheiro e para que o seu relacionamento com os seus filhos também funcione bem para que eles se sintam seguros, amados, valorizados e que entendam que você também merece ser feliz, merece recomeçar e merece ter alguém do seu lado que te ame e compartilhe a vida com você. E que eles não serão abandonados, não serão menos importantes. Tanto o filho, quanto o marido, quanto a mãe, o pai, eles são importantes. Não tem um que seja mais importante que o outro. A situação não é essa. O caso é que cada um precisa ter o seu lugar dentro do relacionamento. Um não precisa ser mais importante que o outro. Mas existe uma ordem de que o casal ele é o centro da família,
depois é que vem os filhos. Então, não colocar isso em prática, não viver isso, vai trazer problemas para a sua relação e para a sua família, inclusive para a autoestima, para a segurança, pro emocional, né, e do seu filho. Então já falamos tanto de vários aspectos negativos e isso não para você pensar assim, meu Deus, não tem jeito. Muito pelo contrário, é para você entender as dinâmicas que existem nesse tipo de relacionamento. E se você está passando por um problema no seu relacionamento agora e está pensando em desistir, você tem filhos, pense bem sobre todos esses conflitos que nós falamos aqui. Você está disposta a buscar conhecimento e resgatar o seu relacionamento, restaurar o seu casamento, ou está disposta realmente a pagar o preço da separação? Tanto restaurar um casamento quanto se separar, existe um preço a ser pago, existe aquela fase difícil e existe também a parte que dá certo, só que você precisa escolher o que você está disposta a fazer, com o que você está disposta a lidar, a conviver. Então é preciso ter clareza sobre o que está acontecendo, sobre qual é a sua circunstância, sua situação. Então esses passos aqui fazem todo o relacionamento funcionar. Tanto se você tem filhos e tem o marido que é o pai desses filhos, ou se você está numa nova relação e os seus filhos vêm de um outro relacionamento. Para funcionar, para solucionar os conflitos dentro desse relacionamento, é preciso um ponto que é primordial, sempre está em primeiro lugar, que é ter clareza. E a clareza aqui vem sobre os papéis de cada um. Qual que é o papel de um filho numa relação? Qual que é o papel do pai numa relação? Qual que é o papel da mãe numa relação? E qual que é o papel, então, do padrasto, da madrasta numa relação? É preciso ter isso bem claro, porque se nós não temos isso bem claro, a gente vive uma confusão e uma inversão dos papéis dentro do lar. Então você precisa saber exatamente qual o seu papel como mãe, qual que é o papel do seu filho como filho, qual que é o papel do seu marido ou do seu novo cônjuge, o padrasto, então. Precisa ter clareza sobre isso, sobre o que faz sentido para você, o que você pensa sobre isso e saber também o que o seu cônjuge pensa sobre isso, como que é para ele essa ordem, quais que são os papéis, porque talvez ele tenha aprendido diferente de você. Então os conflitos venham porque vocês estão com pensamentos diferentes, com valores diferentes, com experiências diferentes e aí ao invés de conversar e alinhar para que funcione, isso tudo está causando aí divisão e conflitos. Então, o primeiro passo, clareza. O segundo, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação aberta, onde há escuta, onde há fala e há compreensão. Porque não adianta a gente só falar, não adianta também a gente só ouvir. Não adianta falar e ouvir e não compreender, que é uma parte tão importante na comunicação. Então nós precisamos baixar a guarda para ouvir com atenção o que o outro tem a dizer, como ele se sente, o que ele espera, o que ele está tentando comunicar. E depois de ouvir isso, você tenta compreender e pergunta: eu entendi bem? Era isso mesmo que você queria dizer? Era essa mesma sua intenção? E alinha isso, valida isso para que você não fique aí com suposições ou a pessoa lá com suposições e interpretações que vão levar, ao invés de solucionar os conflitos, criar outros maiores ainda. Então, a comunicação ela precisa ser assertiva, onde importa o que você diz, o que você pensa, o que você quer, o que o outro pensa, o que ele quer, o que ele acha importante também. Então, vocês precisam alinhar essa comunicação para que ela possa ser finalmente assertiva. Depois dessa comunicação assertiva, um ponto interessante e muito importante é a questão de fazer acordos. Depois que você se comunicou, você entendeu o que o outro queria te falar, ele entendeu também o que você queria falar, e talvez depois dessa comunicação vocês não tenham entrado num consenso, esteja continuando com as diferenças. E isso acontece porque nós nem sempre vamos acatar a ideia do outro como nossa, e isso não precisa acontecer também. Mas você precisa respeitar a opinião e entender que aquilo faz sentido para aquela pessoa. E respeitar também a sua opinião. A gente não tem que convencer o outro.
A gente precisa apenas ser compreendido e respeitado, assim como também devemos agir com relação ao outro. Então, vocês podem chegar num ponto nessa comunicação onde entendem, olha, isso não faz sentido para mim, ou não faz sentido para ele. E aí vocês vão ter que fazer acordos para chegar num ponto em comum, onde sejam respeitadas ambas as partes, mas que vocês encontrem um ponto onde possam ter ali ações específicas onde os dois ganhem, ou no mínimo os dois não percam, né? E para esses acordos funcionarem, é preciso você fazer uma certa divisão. Como assim uma divisão? Essa divisão ela vem através da organização do tempo, onde existe dois cônjuges nessa relação e filhos, talvez até mais de um. Então, como lidar com essa dinâmica? Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, sacudir e depois dar tudo certo. Você precisa entender cada indivíduo dentro da família para entender as necessidades de cada um deles e aí fazer uma organização do tempo. É preciso que o casal tenha um tempo em casal, sem os filhos por perto. E é preciso também que os filhos tenham tempo de qualidade com os pais sem o novo companheiro por perto. Assim como também é preciso que haja um momento em família, onde possam passar momentos agradáveis, viver experiências agradáveis juntos, para fortalecer os vínculos dessa nova família. Essa pessoa que chega, esse novo marido, essa nova esposa, não vai substituir o pai e a mãe dessa criança, mas precisa se tornar alguém que faça parte da vida dela de verdade, com significado, com carinho, com amor, e que não seja um rival, não seja um inimigo. Então, para que esses laços sejam fortalecidos também, é preciso que a família passe momentos juntos. Para que esses laços sejam fortalecidos, é preciso que a mãe e o pai tenham um tempo a sós com seu filho, sem que o tempo todo esteja dividindo a atenção, onde, vamos dar um exemplo, você trabalha a semana toda, já não passa muito tempo em casa, está ali buscando, né, os seus objetivos, seus sonhos de vida, e aí você não deixa faltar alimento para o seu filho, tem sempre roupa, tem a educação, tem ali as necessidades fisiológicas, né, básicas atendidas. E então, no seu fim de semana, você faz o quê? Você sai com seu esposo, vocês vão viajar, vocês vão passear, vão para um churrasco. E aí, na maior parte do tempo, você leva seus filhos com você. E aí você não entende por que seus filhos estão reclamando tanto, estão se sentindo abandonados, não querem passar tempo com você e com seu esposo, não querem compartilhar dos momentos de diversão que você tem proporcionado. Porque ele não tem tido escolha de fazer o que ele gosta, do que é importante para ele, a sós com você. Então é importante que você tenha o seu tempo com o seu cônjuge, mas é importante que você tenha também o seu tempo com o seu filho, não levando ele para a sua vida, mas passando tempo com ele, vivendo a vida dele também, olhando para as necessidades dele, escutando, estando presente. A criança ela precisa se sentir importante, ela tem essa necessidade da aprovação dos pais, de se sentir amada, valorizada pelos pais, que são as pessoas mais importantes da vida dela. Então, se o tempo todo você carrega ela para a sua vida, é como se fosse um peso que vai sendo carregado e a sensação é que eu não importo, não sou suficiente. Principalmente se vai chegando aí para a fase da adolescência e da juventude, o que um adolescente quer? Ele quer ser ouvido, ele quer ser compreendido, ele quer ser notado, ele quer ser estimado, valorizado. Então, se você simplesmente carrega ele para a sua vida, mas não para olhar o que é importante, qual que é o programa que meu filho gosta mesmo de fazer, como nós podemos passar tempo juntos, tempo de qualidade. Para isso você vai precisar perguntar. Olha, nós teremos um tempo juntos, o que você gostaria de fazer nesse tempo? Talvez ir para um passeio, como um shopping, um clube, um parque, um piquenique, uma viagem de fim de semana, um dia num spa, num hotel, não sei, usa aí sua criatividade, um momento para andar de patins, de bicicleta, de ir ao lago, rio, piscina, um clube, não sei, usa aí
a sua criatividade e analisa, de acordo com o seu estilo de vida e com as suas possibilidades, o que você pode fazer. Mas lembra de perguntar para o seu filho o que ele gostaria de fazer, para que você possa acertar, né? Não ficar pensando, ele poderia gostar disso, ele poderia gostar daquilo. Então não precisa adivinhar. Se você não sabe os programas preferidos do seu filho, não fica se culpando pensando, ai meu Deus, não conheço meu filho. Use isso a seu favor também para um momento de conexão, onde você vai perguntar para ele e ele vai poder te dizer então. Se vocês já estão muito afastados, talvez esse momento de reconexão demore um pouquinho mais, mas você precisa insistir e criar esses momentos de conexão, criando memórias para que lá na frente seu filho não tenha os problemas como eu tive, me sentindo inferior, me sentindo um peso, me sentindo rejeitada, simplesmente por uma frase que eu ouvi fora do contexto, mas aquilo marcou a minha vida até eu ter conhecimento para digerir aquela informação e entender que aquilo não era real, era simplesmente uma interpretação que eu fiz de um momento, de uma frase, de algo que alguém disse, mas que na realidade não era o que acontecia, porque eu era muito amada, eu era valorizada, eu não fui abandonada em momento nenhum, e tudo que a minha mãe fez foi para que os filhos tivessem o que precisassem ter. Então ela deu o melhor dela com o conhecimento que ela tinha, com as habilidades que ela tinha, para que nós fôssemos amados e bem cuidados. Então eu fui ter esse entendimento e essa percepção já na vida adulta, já depois de ter os meus filhos, depois de passar por uma crise tremenda no meu relacionamento. Eu fui entender as raízes da minha insegurança, da minha baixa autoestima. Então você tem a chance agora de construir um bom relacionamento com os seus filhos para que eles não passem por isso. Você tem a chance agora de cuidar do seu relacionamento com o seu novo cônjuge para que esse relacionamento não termine numa separação novamente. Então é preciso olhar para todas as pessoas envolvidas nesse relacionamento, fazer acordos com todos. E aí para isso você precisa também saber como cada um se sente amado. Como você se sente amada, para que vocês possam ser intencionais nisso, para que você possa comunicar aos seus filhos e para o seu marido como você gosta de ser tratada, para que eles possam te tratar assim. Como o seu filho gosta de ser tratado? Ele gosta de um tempo mais junto, um tempo exclusivo? Ele gosta de receber presentes? Ou ele precisa daquela validação, mais do elogio? Ele precisa do toque? E aí talvez na correria do dia a dia você passa um dia para outro, não abraçou, não beijou, não passou ali, tocou, né? Pegou na mão, abraçou, tocou de alguma forma. E essa pessoa não está se sentindo amada porque não está recebendo isso, né? Então talvez ela precise de atos de serviço, aquela mãe que faz o prato preferido do filho, faz aquela sobremesa que ele gosta, leva um suco enquanto está estudando, faz alguma coisa por ele que isso vai fazer com que ele sinta importante, amado e valorizado. Então o seu esposo também precisa se sentir assim. Então todas as pessoas envolvidas nesse relacionamento precisam se sentir assim. E aí eu estou falando sobre linguagem do amor. Cada pessoa entende amor de uma maneira, se sente amada de uma maneira e também comunica amor de outra maneira ou dessa mesma maneira. E as nossas linguagens do amor são 5 totalmente diferentes, que são toques, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, e serviços. Tava faltando um. Então você precisa saber, se você não está conseguindo ver aí quais são as coisas que você faz por um, por outro, que eles se sintam amados, ou de que maneira você recebe isso, você pode perguntar, prestar um pouco mais de atenção e ser verdadeiramente intencional. Você não precisa ficar gastando energia tentando agradar a todos, se colocando em último lugar, mas você precisa estar bem, o seu casamento precisa estar bem para passar essa segurança, essa confiança para o filho também. Isso é muito importante. Então, se você coloca o seu filho acima de você mesmo, acima do seu relacionamento, essa relação vai ser disfuncional e vai trazer sofrimento para todos. Assim como você coloca o seu relacionamento acima de tudo e de todos e não tem uma comunicação assertiva com os seus filhos, isso vai trazer sofrimento também. Então, você precisa saber como conduzir
essa relação. E no início pode até ser mais complicado, assim, ai meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. Você consegue sim, quanto mais clareza, quanto mais conhecimento você tiver, mais simples vai ser de colocar isso em prática. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser simples, porque você já vai saber o que fazer e como fazer. Aí a parte da prática é que não é aquela das mais fáceis, mas é tudo muito possível e você tem toda a capacidade para conseguir efetivar, para conseguir efetuar todas as ações que você precisa fazer. E eu comecei dizendo e acabei não concluindo que aqui em casa é assim, a minha linguagem do amor primária, né, que nós temos todas as 5, mas algumas são mais fortes. A minha é tempo de qualidade e presentes. Aí eu já tenho um filho que é toque físico e o outro que é tempo de qualidade. E aí meu marido que já tem ali atos de serviço e palavras de afirmação. Então, imagina, se eu tenho clareza sobre isso, eu sei do que meu esposo precisa para se sentir amado. Eu sei do que os meus filhos, que são totalmente diferentes, precisam para se sentir amados. Então, eu não posso lidar com os dois da mesma maneira. Eles não são iguais. São pessoas diferentes com necessidades diferentes. Então eu sei como eu me sinto amada, então eu posso comunicar isso através de agradecimento, de reforço positivo, ou mesmo dizendo, olha, eu gostaria que fizesse assim, eu gosto disso, eu gosto desse jeito. E assim motivar as pessoas a fazer aquilo que você precisa, da maneira que você entende que você precisa receber. Não através de reclamação, muito pelo contrário, comunicando com carinho e amor, você vai conseguir receber amor da maneira que você entende. Então eu gostaria de propor para você uma ação prática agora, de que você fizesse uma reunião de família. Ou, se você preferir, conversar separadamente com o seu cônjuge sobre isso. Pegue todos os pontos desse vídeo aqui e conduza uma conversa com ele sobre como ele se sente na relação, o que ele pensa, como deveria ser, como vocês deveriam agir. Fala aí sobre dividir esse tempo, né? Colocar na agenda de vocês tempo em casal e também dividir alguns momentos aí para que você possa estar se desenvolvendo, cuidando de você mesma e um tempo de qualidade com os seus filhos. Vocês todos precisam disso. Então, o casal precisa de tempo junto, precisa de tempo cuidando de si mesmo e os pais precisam de tempo de qualidade focado em seus filhos, da mesma maneira que a família precisa de momentos também. Então, encaixe esses momentos. Fale com ele sobre isso, né? Coloque aí num planejamento. Converse também com seu filho. Para saber como que ele se sente, como que ele tem se sentido com a transição na vida de vocês, como ele se sente com relação ao padrasto, como ele se sente com relação a você, e se ele tem alguma ideia do que vocês podem fazer para que melhore se de repente os conflitos estão aí minando a relação de vocês. Então, dê espaço para que o seu filho fale e você vai se surpreender com a conversa que vocês terão. Então, tenha esse tempo, reserve um tempo importante onde vocês estejam conectados, longe do celular, longe da TV, mas ali presentes um para o outro. Se você preferir, você pode fazer em momentos separados com o seu cônjuge, em momentos separados com o seu filho e depois um momento onde os três estejam juntos. Mas é importante alinhar os valores, as expectativas, as necessidades de cada um para que essa família possa realmente, verdadeiramente ser feliz como vocês merecem ser. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você e nós vamos ficando por aqui. Tanto há para falar sobre esse tema e acho que eu falei já até demais, mas com a intenção de trazer para você os pontos negativos disso, os pontos de conflito, mas também maneiras de solucionar esses conflitos e fazer a sua família, o seu relacionamento funcionar para que vocês possam ser verdadeiramente felizes em família, mesmo que um relacionamento lá atrás não tenha dado certo, vocês podem dar certo agora, todos os membros dessa família sendo atendidos, amados, valorizados, para que essa família seja de uma maneira uniforme, feliz. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu comentário, quero saber o que você achou. Então, se esse vídeo fez sentido para você e você acha que pode contribuir
com a vida de outras pessoas, com outros relacionamentos também. Compartilhe à vontade e eu vou te esperar aqui no próximo vídeo. Até mais!